Boa noite, gente. Hoje temos a nossa aula de arte. Aqui é o Fábio, né? Semana passada nós trabalhamos o texto Brasil em obras eruditas. Esse texto aqui que está na tela, que falava um pouco do trabalho do compositor Carlos Gomes. E a proposta de atividade era a seguinte: como foi o trabalho produzido pelo compositor Carlos Gomes? De acordo com o texto, né, uma das respostas possíveis para a atividade seria a seguinte: Carlos Gomes dedicou-se à produção de óperas. Deixa eu completar aqui, faltou uma palavrinha. Sua obra mais famosa foi o Guarani. Ele também compôs a ópera O Escravo, de tema abolicionista. Então, se vocês responderam um pouco diferente, não precisa apagar, tá? Se tiver nesse mesmo sentido, tá? Joinha, tá? Ok. Vamos agora à atividade para essa semana. O texto que a gente vai trabalhar essa semana tem o título A Era do Rádio. Vamos na leitura. Atualmente, com os diversos meios de comunicação disponíveis no cotidiano, muitas vezes podemos ter a impressão de que o rádio se tornou um veículo de comunicação ultrapassado. Entretanto, durante muitos anos, o rádio foi o veículo de comunicação mais popular do Brasil e ajudou a difundir sons e valores no país. A radiodifusão iniciou-se no Brasil na década de 1920. No início, o número de aparelhos de transmissão era pequeno. Assim, era comum que as pessoas se reunissem para ouvir seus programas preferidos. Na década seguinte, com a queda dos preços, o rádio popularizou-se e surgiram programas dos mais diversos estilos, como os humorísticos, as radionovelas, os esportivos e os de auditório. Uma das atrações do rádio eram as cantoras, que com seu talento e carisma, conquistavam o público. Intérpretes como Carmen Miranda, Aracide Almeida, Isaurinha Garcia, Linda Batista e Emilinha Borba fizeram sucesso entre o público durante os anos de ouro do rádio no Brasil. A hegemonia do rádio permaneceu até a década de 1950, quando a televisão chegou ao Brasil. Muitos artistas que surgiram durante a era do rádio passaram a apresentar-se na televisão e alcançaram um sucesso ainda maior. Entretanto, mesmo com a concorrência da televisão, o rádio continuou sendo um veículo de comunicação de massa e ainda hoje faz parte do dia a dia dos brasileiros. Temos um quadro aqui que fala um pouco da influência do rádio na política, né? Vocês sabem que todo meio de comunicação de massa ele pode ser utilizado como uma forma de manobrar ou uma forma também de formar opinião. E não é muito incomum no Brasil atores políticos utilizarem os meios de comunicação para tentar convencer a população a respeito desse ou daquele pensamento. E assim não foi diferente com o rádio. Durante muito tempo, e até hoje, o rádio é utilizado como meio de propaganda do próprio governo, né? Existe um programa que se chama A Voz do Brasil, que fala não só das ações do governo federal, mas fala também das ações do Senado, da Câmara dos Deputados, enfim. Quem tiver oportunidade de ouvir, é uma beleza, né? Você fica sabendo de tudo o que está acontecendo em Brasília, né? Só que na minha forma de ver, a mensagem que é passada ali não é uma mensagem crítica, já que é sempre de acordo com os interesses de quem está no poder, independente de quem esteja, gente. Eu não estou falando desse ou daquele presidente, desse ou daquele governo. A Voz do Brasil existe desde a época do Getúlio Vargas e ela sempre foi um instrumento de propaganda dos governos, tá? Quer queira ou não, tá bom? O texto aqui, que fala sobre o rádio e a política, diz assim: entre as décadas de 1930 e 1950, o rádio também foi um importante instrumento de propaganda política. Getúlio Vargas, presidente do Brasil entre 1930 e 1945 e depois entre 51 e 54, utilizou
esse veículo como meio de divulgar a política adotada por seu governo. Um dos meios de difundir a propaganda do Estado Novo, como era chamado o regime de Vargas, foi a criação em 1938 do programa Hora do Brasil. Sua transmissão era obrigatória. A sua principal finalidade, enaltecer e divulgar os atos presidenciais. Em 1962, o programa passou a intitular-se A Voz do Brasil e ainda hoje é transmitido para todo o país. Alguns acordes de música de Guarani e ópera de Carlos Gomes são reproduzidos na abertura do programa. Muito bem, é isto. Esse é o texto e vamos à atividade que vocês vão fazer. De acordo com o texto, após a leitura, vocês vão responder a duas questões. Letra A. Comente sobre a importância do rádio como meio de comunicação no século XX. Vocês acreditam que lá no século XX a importância dele era inegável, Não havia outras formas, outros meios de comunicação. A televisão ela só foi se popularizar no Brasil a partir das décadas de 70 e 80, 1970, 1980. Quem é mais velho aí sabe do que eu estou falando, As TVs de tubo, elas prevaleceram nas nossas residências até pouco tempo, As TVs mais modernas, talvez os jovens só conviveram com elas e não sabem do que eu estou falando. Na casa da minha avó tinha uma TV de válvula que a gente ligava ela de manhã e de tarde aparecia alguma imagem. Televisão preto e branco, uma outra realidade que muitos aí também não conheceram, Mas mesmo essas televisões que hoje a gente acha que é uma tecnologia mais obsoleta, elas eram muito caras, Então elas demoraram bastante para popularizar entre a maior parte da população brasileira. Como eu disse, foi só ali por volta da década de 1980 que as pessoas começaram a ter acesso à televisão em casa. E até aí o rádio foi o meio de comunicação fundamental, porque ele conseguia, de certa maneira, unir o país e fazer com que as pessoas nos lugares mais distantes tivessem notícias de norte a sul. Então, letra A novamente, comente sobre a importância do rádio como meio de comunicação no século XX. E letra B, de que forma o rádio foi utilizado como meio de propaganda política. Pensem e respondam. Bom trabalho e boa noite. Tchau, tchau.